Vamos ler o Salmo 125, todos em voz audível. Eu até arriscaria, como sendo muito ousado, eu trocaria o título desse salmo, né? O título sugerido é Fé Inabalável, mas eu trocaria, porque esse salmo não tem a ver com o homem, mas tem a ver com o Senhor da fé. E nós vamos ver isso aqui hoje. Vamos ler juntos? Leiamos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Hoje a nossa meditação, o nosso tema é: no Senhor somos invencíveis. E a ênfase não está no invencíveis, mas está no Senhor. No Senhor somos invencíveis. Quando criança, a região que a gente morava, os caminhos eram escuros à noite, e eu e meus irmãos, lógico, meninos medrosos, né? Não tínhamos coragem nem de sair no terreiro à noite, mas quando nós estávamos juntos com o nosso pai, a gente perdia totalmente o medo, principalmente lá, de tempo em tempo, alguns animais mais ferozes um pouco descem das montanhas e ficam circulando pela região por um tempo. Às vezes uma pequena onça, né, chamada jaguatirica, que é uma onça menor, outra hora o chamado guará também passa por lá, e sempre mete medo, porque os uivos dele doía lá no fundo da nossa alma, né? A gente em casa ouvia aquele grito à noite, dava aquele medo na gente, né? Mas a gente voltava da igreja com naturalidade, sem nem lembrar de que aquilo poderia acontecer ou cruzar com um desses animais, quando a gente estava do lado do pai da gente. É sempre assim, não é verdade? A gente tem alguém que tem uma autoridade com a gente, joga fora o medo da gente. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho hoje aqui, que nós às vezes esquecemos de quem é o nosso Pai. Nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Eu quero trazer à nossa memória esta reflexão desse salmo para a nossa vida. O Salmo 125, ele é o sexto de 15 salmos, chamado os salmos gradual ou graduais. E ele começa no Salmo 120, vai até no Salmo 134, também conhecido como Cântico de Romagem. Por quê? Porque são salmos compostos e cantados por aquelas pessoas que moravam fora e que iam para Jerusalém para comemoração das festas do povo judeu. E eles vão transformando as experiências, aquilo que veem, aquilo que percebem, dentro daquilo de um governo soberano de Deus, e fazendo aplicações daquilo para acalmar a alma, para dar paz à alma. E este aqui é um dos salmos que era cantado por essas caravanas. E como são 15 salmos, acredita-se que cada salmo também ele era repetido ou cantado em cada um dos 15 degraus para acessar o templo. Então, possivelmente, no primeiro degrau cantava-se um salmo, no segundo degrau cantava-se outro, até ao 15º. Tal era a experiência
daquele povo, embora um povo rebelde, muitas vezes tão criticado, mas havia momentos também que o povo tinha uma experiência, algo assim, de intimidade com o Senhor, e conseguia ver coisas que às vezes nós hoje não conseguimos ver, e que poderíamos ver muito mais que isso. Então, eu quero destacar algumas lições, vou fazer as afirmações, e a gente vai discutindo isso aqui de uma maneira bem tranquila, para a nossa edificação, com muito temor, tremor diante do Senhor e dependência para que sejamos edificados. E a nossa primeira afirmação, ela está contida dentro dos 2 primeiros versículos, e ela é a seguinte: Deus tem um cuidado todo especial com os seus filhos. Em Deus há segurança eterna. Não precisamos ter medo. Vamos repetir os versículos 1 e 2? Leiam, por gentileza, bem alto. É interessante você ver os detalhes aqui desses 2 versículos. Primeiro, vamos deixar a confiança para depois, mas pensando na comparação que é feita entre aquele que está no Senhor e aquilo que eles estão vendo. A primeira coisa que eles veem é o Monte Sião. E este Monte Sião era um monte robusto, um monte muito firme, lógico, e que a tempestade não podia balançá-lo. A tempestade não podia tremê-lo ou derrubá-lo. Mas ele também vê uma outra coisa. Além do Monte Sião, o que mais que eles veem que chama a atenção? E eles dizem assim, a primeira comparação é: nós que confiamos no Senhor, somos firmes como o Monte Sião. Certo? Agora, a segunda comparação, qual é? Oi? Mas agora, qual o significado? A primeira é: nós somos firmes no Senhor como o Monte Sião é firme diante de todas as coisas. E agora? E aí, as montanhas agora são vistas como o quê? Proteção para o povo. Isso é ligado a Deus. Como em redor de Jerusalém, como os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, não tem nada a ver nem com Sião e nem com os montes, tem a ver com o Senhor. Como em redor estão os montes, assim, o Senhor em derredor do seu povo. Laís, já parou para pensar quantas vezes você cantou isso aqui junto com o pessoal e o significado disso? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Não é em derredor de todos os povos. Não é em derredor de membros de igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil ou até mesmo pelo mundo. Não é relacionado a ser ou não batizado simplesmente, mas diz respeito a um povo que experimenta uma intimidade de uma fortaleza no sentido de sustentação, porque a expressão primeira é: você, membro da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, é como o Monte Sião, não se abala, firme para sempre. Por quê? Porque você confia no Senhor. A razão é o Senhor. A fonte do poder é o Senhor. Aqui não está na fé, aqui está naquele que é crido.
O poder está no Senhor e não na fé. A fé é importante e aqui ela é destacada, é necessário que falemos sobre ela também, mas inicialmente eu quero destacar aqui, é o poder do Senhor que faz o seu povo firme para sempre. E de que forma ele faz isso? Ele faz isso circulando ao redor, protegendo todos os lados. Olha, não parei para pensar sobre isso, nem na língua portuguesa, de redor ou em redor, mas eu creio que seja mais o mesmo sentido de estar junto ali, como em derredor do seu povo. Quem tiver o Google aí, dá uma olhadinha no português, no dicionário para nós aí, qual a diferença de em redor ou derredor. Talvez seja uma questão mesmo relacionada só mesmo no sentido de estar. Tem que dar uma conferida, mas no meu parecer não seria, talvez seja, mas eu não pesquisei essa diferença da língua portuguesa. Em redor ou de redor. Talvez seja o mesmo significado, só apenas muda o termo para não repetir. Alguém pode dar uma conferida e falar. Um espaço que circunda ou rodeia algo ou alguém, no caso de redor. Ao redor, em volta, à roda, em redor, em torno. É a mesma coisa, talvez seja mais uma questão mesmo de termo. Sim, mas a questão é assim, está cercado, porque ele está falando como, né? Como as montanhas estão, assim o Senhor em derredor do seu povo, circuncidando. Ali, não circuncidando no sentido de circuncisão, circuncidando no sentido de circundar, ou estar ali ao redor, né? Ao redor. Agora, preste atenção nisso, que coisa extraordinária. Os que confiam no Senhor. Quem está firmando é o Senhor, quem protege é o Senhor. Agora, a grande questão é, quem é o Senhor? Pode falar. Olha o reloginho. Quem é o Senhor? Oi? Deus. Quem é Deus? Criador da terra. Bom, Criador da terra. Senhor Todo-Poderoso. Nosso Pai. Vamos? Nosso guia. Vamos lembrar dos atributos? Mais atributos? Vamos devagar. Vamos voltar no Criador. Criador de todas as coisas. Só Criador? Sustentador. Já imaginou se o sol apagasse? Tudo você possa imaginar. Ele sustenta tudo. E sustenta de que forma? Mas esse poder ele é através da sua palavra. Poder da sua palavra. Não é nem, às vezes, a mão do Senhor, mas muitas vezes fala o poder da sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, como filho de Deus, não tenho nenhum temor de falar isso com você. A sua palavra não tem poder. Essa que o povo fala aí, cuidado que a sua palavra tem poder. Não, a sua palavra não tem poder. Você pode decretar o que você quiser. Se o Senhor não deixar, não vai acontecer mesmo. Teve uma vez que um amigo meu falou assim, eu agora saí da igreja tal e fui para a igreja tal porque eu aprendi uma coisa. Eu estou passando de bicicleta, vejo a mansão e começo a declarar que aquela mansão será minha. O Senhor me dará aquela mansão. Olha, pelo que eu sei, ele está até hoje na bicicleta. Ele continua falando, mas não vai mudar. A única palavra que tem poder é qual?
a do Senhor, gente. Uma palavra mal falada, não, você pode até falar mal falada, você pode até mexer na emoção da pessoa, mas não é só a palavra que tem poder, a palavra de Deus é que tem poder. Não existe poder em você, não existe poder em mim, existe poder no Senhor. O poder da sua palavra significa que neste momento o Senhor está determinando que cada coisa esteja no seu lugar. Cada coisa esteja no seu lugar. Se você tiver uma oportunidade de conseguir ver uma estrela ou qualquer coisa brilhando no céu, seja a lua, só amanhã, né? Se não estiver chovendo, nublado, tudo que você vê, se está lá, é porque o Senhor determinou que esteja lá e vai girar tudo de acordo com o mandato do Senhor. E sabe quando você está pisando aqui agora, que você não está vendo, mas está subindo uma poeirinha muito fininha que você não consegue ver, porque sempre há e sempre haverá, e isso tudo sai do lugar com a ordem de Deus, com a velocidade que Deus determina, com a direção que Deus determina e para onde Deus determina. Gente, quem está protegendo você que confia nele é o Todo-Poderoso, é aquele que vê tudo, pode tudo, está presente em todo lugar. Não fique aí assustado, porque se você estiver em determinado local e você for acometido por alguma coisa, saiba que o Senhor abriu uma brecha e disse: pode entrar, senão não entra. Quer um exemplo disso? Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com cercas de espinhos, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Leia o 12, por gentileza. Dá uma olhadinha agora no versículo 13, versículo 14, versículo 15, e você vai observando aqui os movimentos. Quando chega no 17, temos os seguintes nomes. Falava isso ainda quando veio outro e disse: dividiram-se quem? Os caldeus. Vocês acham que os caldeus eram amigos de Jó, que amavam, faziam mentoria com ele para como enriquecer, como viver bem? Vocês acham que esses homens e esse povo não desejava invadir o território, as propriedades, com um bonezinho vermelho, com MST, para invadir e tomar lá o terreno daquele homem? Você acha que Satanás nunca teve sede em destruir a família de Jó? E por que até aquele momento nada acontecia? A mão do Senhor está neste lugar. Isso é uma frase aí de uma igreja lá, mas serve para toda a igreja de Cristo. A mão do Senhor está neste lugar.
A mão do Senhor estava protegendo. Tanto é que Satanás falou: mas é claro, tu cercaste esse homem com cerca de espinho, ninguém pode entrar. Só entraram quando o Senhor disse no versículo 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. É por isso que o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Olha a expressão, que não apenas está em derredor do seu povo, mas agora há um tempo aqui determinado. Desde agora e para sempre. O que isso significa? Eterno. Não tem fim. Para sempre. Em todo tempo. Esse em todo tempo aí abrange mais um pouquinho no sentido de que forma? Há um espaço no tempo que você fica sozinho, que Deus não tem poder sobre você, que Deus, aqueles segundinhos que você olha para o retrovisor, que você vai, o bom motorista, né, Juan? Olha pelo retrovisor, esquerdo, direito, o centro, de vez em quando está olhando. Tem vezes que você pega uns camaradas aí que eles vão conversando assim, você está de 20 atrás deles, não olha no retrovisor de jeito nenhum. Até que ele percebe que você está atrás dele, aí acelera mais um pouquinho. Tem que olhar para o retrovisor. Mas quando você olha para o retrovisor, automaticamente você perde o controle sobre os metros da frente. Deus tem que olhar para o retrovisor? Não. E se ele olhasse, ele perderia os metros da frente? Não. Não. Há uma proteção de Deus sobre você. Eu fico assim, abismado. Eu vi um bate-papo, assim, perguntas e respostas com homens bastante letrados e tementes a Deus. E o nosso irmão presbiteriano, R.C. Sproul, alguém fez uma pergunta assim: por que o Deus do Antigo Testamento era tão bruto? Aí ele ficou bravo. Aí a pergunta tem que ser ao contrário: por que Deus emitiu tão pouco juízo? Porque o que nós merecemos é muito mais do que ele ministrou. Se você quiser, eu passo para você esse vídeo, bastante tempo de perguntas e respostas, muito bom, muito edificante. Mas a questão é: o Senhor tem domínio sobre a nossa vida, o Senhor cuida de nós o tempo todo. Lembra do Salmo 121? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitarás aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O que é dormita? Cochilar. Há muitos anos, eu resolvi fazer uma pastoral de 15, 20 minutos depois da refeição. Só que aí vai ficando cansado, 15, 20, começa a pular para 25. Aí resolvi dar uma parada. Não, eu tenho que parar com isso e vou deixar para dormir à noite. Mas aí, depois que termina lá, eu sento no sofá, Damas me pegou lá assim, caindo para um lado lá. Eu estava cochilando, dormitando. O Senhor não cochila. Sabe quando você está dormindo? Ninguém pode chegar perto de você? Pode. Você está dormindo, você não viu. Você não vai ver. Ele vai chegar bem quietinho, só que o Senhor está ali do seu lado, e dentro de você, e sobre você, ao redor. Ele está em todo o tempo ali. Ele não cochila.
Tem uma outra figura usada aí também, que me encanta. Ele é como a tua sombra ao meio-dia. Tinha um filme de faroeste, de comédia, que o moço ele era tão rápido, que aí a sombra dele na pedra, ele sacava e guardava a pistola antes da sombra, a sombra fazia depois dele. Mas é claro, é só comédia, porque não tem jeito. A sua sombra não lhe deixa. A sua sombra não lhe deixa. E é interessante, porque se você passa aqui, a sombra lhe acompanha. Se você passar num lugar apertado, ela passa na parede, mas ela não te larga. É esta a visão da proteção do Senhor. Você tem o Todo-Poderoso, a não ser que você não tenha lançado nele a sua confiança. Damaris está lembrando aqui de um colega nosso que ele tinha que passar num local, aqueles famosos local que, lá tem assombração, e ele tinha mesmo, né? Tinha assombração, as sombras, né? E quando ele foi passando assim, de repente ele falou que viu uma coisa, um objeto na estrada, e aquele negócio crescia para cima dele assim. E ele voltou, pegou o carro e foi de carro. Então, o carro ele não viu nada. Por que não viu nada? Porque estava com o farol aceso, não ia ver nada. Mas era ibaúba, uma árvore, e que o vento balançava, e nela balançava lá, a sombra balançava aqui assim, a sombra crescia. É o medo, né? É o medo que faz isso. O medo faz coisas. Tem dia, quando era criança, né? O que o medo faz com a gente. Primeira vez que eu andei à noite sozinho, né? Sei lá, 11, 12 anos. Cruzei o braço, abaixei a cabeça. E a gente tinha que passar por 2 porteiras. E Délia sabe disso, que porteira, de vez em quando, ela tem uns que faz... E nessa porteira tinha umas árvores, então ela era no abridor, no batedor dela ali era escuro. Quando eu estou cabisbaixo, assim, andando rápido, porque já eu estava assim, faltando o quê? 40% para ganhar minha medalha. Primeira vez vim sozinho, à noite. Quando eu estou aproximando assim, a porteira faz. Gente, eu senti o meu cabelo fazer assim, ó. Claro que não fez isso, né? Mas o couro cabeludo, sim. O medo. Era um senhor que estava descendo. Não tinha perna para correr. Está perguntando se eu corria. Não tinha perna para correr, não tinha jeito, né? Era corajoso mesmo, porque não tinha como correr. Mas olha só o que o medo faz com a gente. Não é isso que faz também na vida espiritual da gente? Olha como a gente é fraco na fé. Nós temos aquele que domina todas as coisas, criou todas as coisas. E aí você fala, tá, mas e o animal mais perigoso da roça? Olha, eu conheço um homem que ficou a noite toda no meio de leões que nem alimentados estavam. Eu conheço outros que foram jogados na fornalha e nem, diz lá que nem o cabelo não ficou chamuscado e nem com cheiro de fumaça. Eu entrei no estabelecimento domingo, né? E aí fiz lá, quando eu saía da Damaris, foi no meu paletó e está cheirando fumaça. Só de eu ter entrado no estabelecimento e saído, nem fiquei lá perto, hoje estava mexendo com coisas. Agora imagina a pessoa ficar lá dentro do fogo e não sair. É Deus Todo-Poderoso. Então nós não precisamos temer, a única coisa que precisamos fazer é confiar. Só que o confiar não me dá o direito de tentar. Sabe aquela história assim? É contigo, Senhor, eu vou. Não, isso é prepotência. Se você tem que fazer, sim, você fala com o Senhor, pede proteção e faz. Mas agora, há muitos momentos que Deus fala, calma, não é assim não. Você lembra quem falou assim? Satanás falou para Jesus. Levou num pináculo e disse, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos teus anjos darás ordem, e eles lhe assistirão.
Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso, em nome dessa fé utópica, fazer coisas que Deus falou. Haja com prudência. Senhor, eu vou viajar agora lá para o Príncipe e eu quero andar muito, quero chegar rapidinho, quero curvar de tanto, quero que o Senhor feche os olhos dos policiais. Não, não tem jeito. Pelo contrário, crente fiel é pego no erro mais fácil que os outros. Para ele aprender, que ele não pode fazer. Certo? Eu não posso tentar o Senhor. Eu creio no Senhor, mas eu não posso tentar o Senhor. É por isso que tem muita gente que acaba perdendo, porque, por exemplo, acha que ele vai tentar primeiro com ele, não conseguiu. Ele vai com um profissional da saúde, ele não conseguiu, ele fala, Senhor, agora é só o Senhor. Não, sempre foi só o Senhor. E sempre será só o Senhor. Através dele, através dos profissionais, ou sem os profissionais. Agora nós precisamos lançar uma fé, essa confiança no Senhor tem que ser uma confiança racional, saudável, inteligente. Por mais que a igreja se consagre e Deus atenda às nossas orações, e se nós orarmos para que não haja grande tribulação, não vai resolver, acontecerá a grande tribulação, porque se não acontecer, Jesus não volta, porque é um dos pré-requisitos para o retorno de Jesus. Se nós não pregarmos o Evangelho a outras nações, alguém vai fazer, porque não é porque eu não estou indo que não vai acontecer, vai acontecer. A diferença está que eu estarei de fora desse privilégio, seja pregando aqui, contribuindo ou indo. Então, nós temos que confiar no Senhor a nossa vida. Nós temos que saber que não resolve, não é o que eu vou fazer, é o Senhor ao meu redor, é o Senhor cuidando de mim, Ele dá proteção, e os salmistas aqui cantavam isso, e ainda diz ainda, desde agora e para sempre. Aqui há um pacto envolvido, há uma aliança envolvida. Não é só um Deus poderoso, mas é um Deus fiel, que cumpre a sua palavra. Lembra de Jeremias? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode me dar esperança? Como é que está lá o versículo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Mas Deus é fiel com a palavra dele, não com a minha. Tem algumas pessoas aí que estão brincando, né? Tem uma senhora aí que se denomina como pastora, que ela até falou que ela foi lá fazer uma visita no céu e chegou lá, Jesus falou com ela que, olha, o seu canal está muito bom, eu leio os comentários do seu canal. Parece brincadeira, né? Ela vai no inferno, vai lá. Desse tipo aí. E tem uma coisa, você acredita que tem bastante seguidores no canal dela? Tem, eu vi lá, bastante seguidores. E gente pedindo oração e tudo. Mas a questão é justamente essa, o Senhor domina. Agora preste atenção no versículo 3 para a nossa segunda afirmação. Os malfeitores podem oprimir o povo de Deus, mas Deus emitirá juízo sobre todos eles e restaurará a alegria dos seus filhos. Vamos ler o versículo 3? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão para a iniquidade. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o governo, o domínio, a opressão dos ímpios não permanecerá.
Dentro dessa primeira afirmação, você tem duas coisas importantes também. A primeira é: se não permanecerá, é porque pode estar. Certo? Porque para permanecer tem que estar. É como, certa feita, alguém escreveu num programa de rádio a um padre com a seguinte pergunta: qual a diferença entre primogênito e unigênito? Aí o padre foi e disse: esses protestantes ficam querendo atrapalhar o programa da gente. Mas qual a diferença entre primogênito e unigênito? Se eu digo que esse é o meu primeiro filho, significa o quê? Que eu tenho mais filhos. Porque se eu não tenho, é unigênito, até que tenho o segundo. Certo? Da mesma forma, se eu digo que permanecerá, é porque está presente, porque se não tem nada, se não está presente, não tem nada a ver com permanecer, tem a ver com chegar. Então, se eu digo não permanecerá, significa que este povo que confia no Senhor passa por tribulações, passa por aflições. Há momentos que este povo é oprimido pelos ímpios, às vezes num governo, seja ele em todas as instâncias, às vezes até mesmo na vida diária. Eles exercem aquele governo, o cetro é o símbolo do governo do rei, o governo poderoso em que aquele cetro determina quem pode falar com ele e quem não, porque se ele chegar e ele estender o cetro, tocar ali, lembra do livro de Esther? Dentro dessa perspectiva, desse primeiro ponto, então não permanecerá. Há um governo, há uma opressão, nós vivemos como oprimidos, e o mais bonito de tudo é que pode se amarrar, pode se prender, pode até matar os cristãos, mas os evangelistas, mas o evangelho não fica preso. O evangelho, ele está muito acima e além do evangelista. Nada segura o evangelho. Recentemente, saiu uma informação de que uma das igrejas que mais tem crescido é a igreja subterrânea. Como é que se explica isso? Como que a igreja primitiva cresceu mais rápido no momento de maior perseguição? Então o que eu quero dizer para vocês é que não tem a ver com estar. Agora a questão é que não permanecerá. Terá um fim. Qual a finalidade disso, que é o segundo ponto? Qual é? Para que os justos não caiam. O que isso quer dizer? Quando ele fala assim, para que o justo não estenda a mão em iniquidade. Quem, Natanael? Luiz. Pode falar. O medo faz coisa, né? Mas havia uma preocupação maior, gerava uma busca maior. Mas o que você entende aqui, para que o justo não estenda a mão à iniquidade? O que o salmista está dizendo que é possível? Então o justo pode cair. Não cair pela salvação. Ele pode cair e pode pecar. E até mesmo na questão da perseverança do justo, Deus não permitirá que aquilo vá além da sua força.
Isso é muito, muito encorajador para a gente. Nós estamos numa conversa aqui, e o irmão Rodrigo, no momento com a palavra das quartas-feiras, que é uma delícia para quem pode estar presente, o irmão Rodrigo, alguém falou assim, eu não sei se eu conseguiria enfrentar uma tribulação, uma perseguição tão forte. E aí o irmão Rodrigo sabiamente disse, me ajuda aqui mais ou menos, a graça de Deus será dada à medida que você necessitar do dia. Não é que eu tenho muita graça, pois vou suportar. É que o Senhor vai me dar o necessário para suportar, se eu creio nele. Então entra nessa questão que a Nena disse, há um limite que Deus não deixa passar, porque nada Deus deixará ir além daquilo que Ele nos capacita a vencer. Olha para a circunstância da seguinte forma. Você olha para uma pessoa e diz, coitadinho de mim, eu sofro tanto, eu tenho esse peso, tenho uma enfermidade, tenho isso, tenho aquilo outro, e o outro não tem. Se você olhar de outra ótica, será que o outro aguentaria passar por aquilo que você está passando? Talvez não. Então, se você olhar nessa ótica, você está sendo mais abençoado ainda do que o outro. Em que Deus está lhe dando suporte para vencer algo que não é fácil de vencer. Então você olha de outra lógica, olha na ação de Deus. Olha o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1. Ele disse assim, eu acho que eu vou sair dessa cadeia. No entanto, Deus será glorificado, tanto se eu sair e viver, ou se eu morrer. Sabe como é que eu interpreto isso? Eu interpreto da seguinte forma, como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, se eu sair, glória a Deus, porque Ele me tirou daqui. Se eu morrer, glória a Deus, porque Ele não me deixou negá-lo. De uma ou de outra forma, é Deus que fez. Quem sustenta, quem está protegendo, não é a fé do homem, mas é o crido que tem o poder. Mas vamos lá para encerrar, porque o nosso tempo já foi. A última expressão é o final da história, é sensacional, bênçãos para os retos de coração e juízo sobre os malfeitores. Olha só os versículos finais, vamos ler juntos? Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Agora ele aponta o contraste. O contraste entre aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são fortalecidos pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, protegidos de tal forma que não permite a ação do ímpio a ultrapassar o limite da fé do justo. E agora há uma petição, uma intercessão, mas há aqui uma intercessão consciente. Consciente. Porque aqueles que se desviam para sendas, caminhos tortuosos, e isso aqui, olha só a diferença, veja bem, eles se desviam para sendas tortuosas. O que vem na sua mente quando diz assim, se desviam? Alguém que está no meio. Não está falando de alguém que nasceu num mundo na impiedade, viveu na impiedade e morreu na impiedade. Está falando de alguém que veio para o meio em determinado momento, que eu falei até há pouco tempo, que os puritanos chamavam de crentes momentâneos, né? Ou seja, aqueles que não permaneciam, eles se desviaram.
Então, aquele que passou e desviou, e se esse não se arrepender e não voltar, o fim deles será ser levados para o mesmo lugar dos malfeitores. Olha só, se desvio para a senda tortuosa, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. A gente tem que pensar numa coisa muito séria. Nós somos levados a medir a pessoa por aquilo que ela faz e não por aquilo que ela é. Só que aquele que não quer declarar Jesus como Salvador e Senhor, ele é do diabo. Por mais bonzinho que ele seja, por mais honesto que ele seja, ele é do diabo. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Então aquele que veio e que se desviou vai para o mesmo lugar do malfeitor. E quem vai conduzir? O Senhor. Isso me dá uma outra lição. Quem governa o inferno não é o diabo. Você aprendeu assim também? Que tinha lá um bichinho com um tridentezinho que fica espetando os outros? Pois é, eu também aprendi isso quando criança, né? Mas na verdade não. Ele também sofrerá eternamente. Quem é o Senhor do inferno é o nosso Deus. Inclusive, o nosso Deus é Senhor do próprio diabo. Mas, olha só, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Esses experimentam o quê? Paz. Esses experimentam paz. Você quer falar mais alguma coisa? Então eu faço a minha conclusão. Como meu Pai amoroso, cheio de autoridade, que me fazia perder o medo, Deus é o nosso Pai celeste, onipotente, onipresente, onisciente, e todos os outros atributos que Ele revelou a nós pela Sua palavra. Este é o nosso Pai celeste, que nos dá garantia aqui, agora, ali, depois e até a eternidade. O seu cuidado se estende à vida espiritual. Judas disse assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar imaculáveis perante Ele. Ele não permitirá que a tentação vá além. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: e não nos conduzas, não nos deixes cair à tentação. O Senhor ama cuidar dos seus filhos, mas quanto aos ímpios, esses serão destruídos. A justiça virá. O Brasil, principalmente, é um país que você não tem muito boa justiça aplicada. A lei não é tão ruim, mas a maneira como lidam com ela, sim. Para um sim, para outro não. Depende de quem tem mais, quem tem menos, e assim por diante. O Senhor não. O Senhor é para todos, inclusive para os pobres e para os escravos. Se não tem o Senhor, também receberão a justiça de Deus. E nós também recebemos da justiça de Deus, só que em Cristo. Por isso somos salvos. Não tenha medo. Não tenha medo. Lance a sua confiança no Senhor. Esta confiança no Senhor o ajudará a ter tranquilidade, diminuirá a sua ansiedade,
cuidará do seu medo. Mas não fique aí parado pensando que Deus não vai agir se você está de braços cruzados. Não literalmente, né, Juan? Não literalmente. Mas sem fazer nada, porque você precisa fazer. É a ordem do Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos orar ao nosso Deus?